Enquanto você vai aí se acomodando e as nossas crianças vão indo agora para a salinha deles, eu já vou pedir para projetar ali nosso tema dessa noite. Estamos dando início a uma série de mensagens onde falaremos das boas notícias, né? As boas notícias têm sido já algo de Deus para essa casa desde o ano de 2020, quando nós experimentamos ali na pandemia um bombardeio de más notícias que veio sobre a sociedade. De alguma forma o Senhor, Ele nos despertou para ir na contramão daquilo que estava acontecendo no mundo. Nós todos fomos pegos de surpresa, você sabe muito bem disso, ninguém estava ali exatamente preparado para a pandemia, né, para tudo aquilo que nós estávamos enxergando como uma realidade na sociedade. E um sem número, uma avalanche, na verdade, uma avalanche de más notícias começou a gerar muito desconforto. E a verdade mesmo é que até, pasme você sobre isso, mas até entre os cristãos, a gente estava vendo um medo e um receio cada vez maior se instalando sobre os corações. E talvez uma pergunta que nós fazíamos naquele momento era: bom, alguma coisa está errado. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da fé, mas também não negamos a realidade. Não negamos aquilo que está acontecendo. Nós não estamos dizendo que isso é algo que não nos afeta. Sim, nos afetou. Provavelmente você foi tão afetado que talvez até dentro do seu quadro familiar possa ter havido alguma perca, e a gente sabe o quanto que isso é doloroso. Mas o fato é que nós entendemos que o povo de Deus não estava vivendo só a realidade da tristeza que era aquele momento de adversidade que toda a sociedade estava vivendo, mas a igreja, não somente o povo como um todo, mas a igreja também estava vivendo, sim, debaixo de uma avalanche, como eu disse, de más notícias, más informações. E isso não tem como mudar algo dentro de nós. A má notícia, ela faz com que o medo se instale com muito mais propriedade. E a gente começou a ver o povo de Deus também enfraquecendo. Foi em 2020, então, que nós nos levantamos e olhamos para a palavra de Deus e pensamos: bom, é a primeira vez que na história nós passamos por lutas? Não. É a primeira vez que tem uma pandemia no mundo? Não. É a primeira vez que o povo de Deus precisa exercer fé no momento do seu maior desafio? Não. Então, a nossa conclusão foi: o que é que nós precisamos fazer para combater essa avalanche de más notícias? E rapidamente veio sobre o nosso coração a direção que é: comece a pregar as boas notícias. Vá na contramão. E sabe, irmãos, vou falar uma coisa aqui para você que hoje talvez você não entenda o cenário, mas quando nós desafiamos a igreja para sair para as casas, e nós preparamos um material para isso, nós escrevemos algo com base nisso, quando nós falávamos para as pessoas, viemos aqui trazer boas notícias, era quase uma ofensa para as pessoas. Era como se as pessoas dissessem: mas como? Tem alguma boa notícia ainda no meio desse desastre, dessa catástrofe que está acontecendo no mundo? E talvez muitos de nós esquecemos que a definição mais simplista da palavra evangelho significa boa notícia, boa nova. Nós somos os portadores da boa notícia. E aí algo começou a despertar o nosso coração. Peraí, se os portadores da boa notícia, se aqueles que estão ali responsáveis por disseminar as boas novas a esse mundo estão com falta de fé, estão com medo, estão absorvidos pelas más notícias, a pergunta é: quem fará esse trabalho? Então, nós entendemos que precisávamos treinar a igreja, para ser a igreja da esperança, para ser a igreja que aponta para uma realidade futura de vitória, e não de medo, e não de tristeza, e não de dor, mesmo que sabendo que a realidade ao nosso redor era uma realidade pavorosa. Afinal de contas, irmãos, de onde vem a nossa fé?
A nossa fé não vem das coisas boas que acontecem conosco. A nossa fé não vem das coisas que estão dando certo em nossa vida, você concorda comigo? Mas a nossa fé vem dos momentos de desafio. E foi exatamente nesse momento que nós começamos a questionar a nossa fé e dizer, peraí, há quantos anos eu ouço o Evangelho? Há quantos anos eu ouço a palavra de Deus? Há quantos anos eu sou instruído no banco da igreja que eu preciso ter fé, que eu preciso ter ousadia, que eu preciso me comportar de uma maneira diferente do mundo? Há muitos anos. Mas o que aconteceu? Como nós bem concluímos, né? A pandemia, ela não desviou ninguém da igreja. Na verdade, a pandemia só revelou quem nunca tinha tido uma experiência com Jesus. A pandemia foi uma forma de dar uma chacoalhada no povo de Deus e falar, vamos ver onde é que está o teu coração. Seu coração está nas coisas? Está no dinheiro? Está naquilo que você considera ser mais importante? Ou está no reino do Senhor, na palavra do Senhor, nas promessas de Deus? Então a pandemia foi um meio de revelar o nosso coração. E era realmente muito desafiador para nós, como igreja. Mas Deus nos deu essa estratégia. Produzimos um material, 4 lições, e saímos nas casas falando sobre uma vida plena na presença de Deus, sobre o preço que foi pago lá no passado pelas nossas vidas e que hoje nós somos livres, e todas as promessas de Deus sobre a nossa história, em contraponto com aquele espírito de medo, de dor e de sofrimento. Mas eu quero dizer para você, foi algo extraordinário. A partir de domingo que vem, você vai assistir aqui no nosso telão, nós já separamos, nós temos não uma nem duas, mas dezenas de pessoas que hoje fazem parte dessa igreja junto com toda a sua família, que foram alvo da boa notícia. Que uma família dessa casa, lá na pandemia, ou em 2020, 21, 22, 23, nós fizemos a boa notícia todos esses anos, em algum momento alcançou uma família que hoje é alvo, aliás, que hoje faz parte dessa casa e que hoje está vivendo os princípios do Evangelho. Mas sabe por que isso acontece, irmãos? Porque alguns realmente entenderam a importância de confrontar, sabe, todos os prognósticos ao seu redor, tudo aquilo que era contrário à possibilidade de haver esperança, fé e ousadia. E então algo de Deus realmente passou a acontecer. E aí implantamos 2020, melhoramos 2021, 2022, 2023 e agora, novamente, esse ano nós estamos dando início a mais um tempo. Como é que vai funcionar as boas notícias? Bom, a partir do mês de agosto, nós já estamos agora na série de palavras. Os líderes dessa casa receberam quarta-feira um pré-treinamento. Nós teremos um grande treinamento com toda a igreja, com todos os que vão realizar as boas notícias agora no mês de agosto também. E em algum momento nós seremos enviados, ou seja, as nossas células, né, nós sairemos de 2 em 2, né, ou pode ser até de 3 em 3, vai muito depender ali do cenário, mas depois a gente vai conversar sobre isso. E nós vamos às casas das pessoas, nós vamos propor para essas pessoas aquilo que a palavra de Deus diz sobre elas, que existem promessas de Deus, que às vezes estão sendo descartadas, que às vezes estão sendo desperdiçadas por um único motivo: as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, não entenderam a beleza do Evangelho. Então esse é um tempo de muito desafio. Eu peço a você, homem de Deus, mulher de Deus dessa casa, ore por esse tempo, já comece a colocar no seu coração se Deus tem algum alvo para você. Se tem alguém da sua família, se tem algum amigo seu que pode ser alvo da boa notícia, eu tenho absoluta certeza que a sua voz pode trazer a mudança na vida dessa pessoa. E é extraordinário quando isso acontece, é para nós um privilégio poder ver um testemunho de transformação de vida. Então hoje estamos começando, né, essa palavra, trago as boas notícias. Eu queria começar dizendo para você, de onde surge essa nossa percepção? E antes de falar sobre isso, eu quero ler o texto de Romanos capítulo 10, onde a palavra de Deus diz assim: que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
E aí vem a pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas notícias. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Ela começa dizendo assim: olha, há uma necessidade. Qual é a necessidade? Salvação. As pessoas precisam entender o ambiente da salvação. E então a igreja tem um encargo sobre tudo. O encargo da igreja é levar salvação, é apresentar um plano de salvação para as pessoas, que não é oriundo daquilo que nós temos como algo importante apenas, mas é aquilo que a palavra de Deus diz a respeito das pessoas. Mas a pergunta é: como é que eles vão ser salvos se eles não invocarem? Porque a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Deus, ele não arromba a porta dos nossos corações. O Senhor é educado. Ele não entra na sua vida de qualquer maneira. Para que Deus possa entrar na vida de uma pessoa, a pessoa tem que dizer sim. A pessoa tem que abrir a porta. A pessoa tem que declarar necessidade. Apocalipse fala sobre isso: eis que eu estou à porta e bato. E ele diz: se alguém abrir, lembra disso? Entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor não arromba a porta do seu coração. Ele fala: se alguém abrir. Jesus está trabalhando o nosso coração, Jesus está trabalhando a nossa mente, Jesus está ministrando as nossas vidas nesse tempo, nessa estação, e vai depender de você. É você que diz sim ou não. Por mais que, por exemplo, uma mãe ame o seu filho e deseja que ele ou ela caminhe, né, na presença do Senhor, ela pode até facilitar, ela pode até ajudar, mas se essa pessoa, por ela mesma, não tomar a decisão e permitir que Cristo entre no seu coração, de nada valerá muitas vezes o esforço. Então, a importância é que cada um tome a sua decisão. Jesus está batendo, mas a pergunta aqui de Romanos é: como é que eles invocarão? Só invoca quem entende a necessidade, só invoca quem entende a importância da salvação. Mas essas pessoas, elas não podem invocar porque elas não entenderam isso que hoje nós entendemos. Então, ele continua dizendo: pois como invocarão aquele em quem não creram? Para invocar, eu também preciso crer. Ora, se eu não criei, se eu não entendi, sabe qual é a boa nova do Evangelho, se ainda não desceu da mente para o coração aquilo que o Senhor fez na história, então eu ainda não creio. E existem muitas pessoas que estão exatamente nessa parte, talvez da sua vida e do seu relacionamento espiritual. Elas até vêm na igreja, elas até frequentam uma célula, elas até entendem a importância de ter Deus na sua vida, mas elas não creem de todo o coração, porque a mensagem não encharcou ainda a sua vida, porque ela não foi totalmente tocada por essa palavra, onde ela entende que a fé é aquilo que libera sobre ela a capacidade de viver uma vida espiritual. Então a ausência da fé revela também a incapacidade das pessoas em crerem, em confiarem, em entenderem que o Senhor está no controle da sua vida. E é por isso que tem muita gente que no adesivo do carro coloca controlado por Jesus, né? Jesus direcionando, Deus direcionando, mas na vida é Ele que está no volante. Deus não está fazendo parte de nenhum momento da sua história, é só um adesivo, é só um boné, é só uma camiseta. Mas quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida para Jesus, precisamos crer de todo o nosso coração. Mas como é que eu vou crer se de alguma maneira eu ainda não recebi a palavra? Bom, ele continua dizendo: e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como que as pessoas creem, gente? Através de alguém que fala. A Bíblia
tem um versículo claro sobre isso, e diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvirá a palavra de Deus. Gente, tem algo que libera aqui dentro de nós, através da palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Por que isso? Porque a palavra tem um poder libertador. É por isso que ouvir um testemunho de fé, é por isso que ouvir, sabe, a boa notícia do Evangelho, tem um poder estrondoso sobre o coração, sobre a alma humana, a ponto de revigorá-la, a ponto de restaurá-la, a ponto de fazer algo totalmente novo aqui do lado de dentro, para que nós possamos viver toda a plenitude também do lado de fora. Então a palavra precisa chegar ao coração. Eu posso até me impressionar com o teu testemunho, vendo aquilo que Deus tem feito na sua vida, mas o que vai me despertar realmente para todo o propósito de Deus na minha vida é a palavra de Deus. A palavra tem um poder incrível, gente. A palavra do Senhor, quando pregada, quando ministrada e quando levada a sério, ela não passa de um ouvido e sai pelo outro, mas ela penetra, ela constrange, ela faz com que o nosso ser seja completamente transformado. Então ele continua dizendo: e como crerão naquele em que não ouviram falar, e como ouvirão, e aqui sim, como ouvirão, se não há quem pregue? Você precisa pregar, gente. Nem todas as pessoas que são alvo do Evangelho estão aqui essa noite, concorda comigo? Então, onde estão essas pessoas? Essas pessoas estão ouvindo aquilo que o mundo tem a dizer sobre elas. Essas pessoas estão inquietas, buscando algo que possa preencher o vazio, o anseio, a necessidade de sua alma. E é por isso que elas tentam de toda maneira preencher isso com coisas, com pessoas, com circunstâncias, com algo que tente substituir a palavra de Deus. Mas eu digo para você, em vão. É em vão, sabe por quê? Porque a Bíblia trata a palavra como alimento. A alma precisa ser alimentada, gente. Do mesmo jeito que o teu físico, o meu físico, que nós acordamos todos os dias, precisamos tomar um café, que nosso relógio, o nosso organismo tem um reloginho ali, que vai já, dando 11 horas, 11h30, já vai, dizendo para você mesmo que você precisa se alimentar. Do mesmo jeito, a sua alma, ela também tem sede, a sua alma também tem fome, só que quando as pessoas não sabem onde buscar, elas buscam naquilo que é mais propício, é mais fácil. E é por isso que tem um monte de gente substituindo o relacionamento com Deus pelo relacionamento com pessoas, naquela expectativa de que vai ser suprido, de que vai encontrar aquilo que precisa para a sua vida. E o resultado disso é sempre a mesma coisa: frustração, decepção e muita amargura. Porque nada pode substituir a Deus. Nada pode substituir a palavra de Deus, porque pessoas inconsistentes na sua vida espiritual, elas são vulneráveis aos atrativos do mundo, daquilo que as pessoas dizem, daquilo que as pessoas falam. Então, sabe, de alguma maneira a percepção delas fica em um nível muito baixo para entender o que realmente elas podem viver. E é por isso que é o tempo, irmãos. É o tempo de semear a palavra. É o tempo de nós sairmos por aí dizendo a esse mundo: tem uma boa notícia para você. A vida não acaba nos seus problemas. Você não é o resultado daquilo que deu certo ou daquilo que deu errado na sua vida. Mas as pessoas, ainda hoje, elas não somente insistem, sabe, nessa incapacidade de buscar o real desejo de Deus para as suas vidas, mas elas ainda, mesmo nos nossos dias com tanta informação, elas buscam algo tão inconsistente. Honestamente falando, eu não sei, como eu sou já
cristão há muitos anos e desde quando eu me converti, eu só fui buscando mais e mais o Senhor. Honestamente, eu olho para as pessoas hoje, eu não... Sabe, é tanta futilidade na alma das pessoas. Você vê que elas buscam por coisas tão passageiras, por coisas tão incapazes de realmente fazê-las preenchidas. E é por isso que o espírito da depressão, da ansiedade, da amargura, está tão forte nos nossos dias. Porque as pessoas estão na fonte errada. Porque está chegando aos ouvidos dela a má notícia, e não a boa notícia. Porque de alguma maneira, os crentes, os homens de Deus, as mulheres de Deus, que seriam o único instrumento para que a mensagem chegasse aos seus corações como uma boa notícia, são até mesmo aqueles que às vezes se somam à grande multidão e estão tão amargurados e cheios de más notícias como os outros. É impressionante. É impressionante entender que a palavra fala que você é o agente da fé. É impressionante lembrar que, sabe, você é um intermediador agora da boa notícia, mas nós estamos absorvidos pelas mesmas más notícias que as pessoas têm aí fora. E a verdade é que parece que o povo hoje está disputando quem está com a vida mais difícil. Você encontra o irmão, em vez de, sabe, pela fé, eu sei que às vezes eu não estou falando para você ser hipócrita, eu não estou falando para você negar a realidade, ok? Mas eu estou falando para você, às vezes pela fé, falar assim, olha meu irmão, eu sei que a vida não está fácil para ninguém, mas o Senhor, Ele vai cumprir todas as suas promessas. Sabe, há uma diferença quando você fala assim. Mas hoje as pessoas falam, ai, minha vida está tão difícil, aí você vem e fala, é que você não viu a minha está pior ainda. Então começa uma guerra ali de quem está mais difícil, e as pessoas sentem um prazer nisso. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo, porque nós somos a fonte de transformação. A luz já não está iluminando mais, o sal não está salgando mais. Fomos chamados para ser sal e luz, para fazer a diferença, para trazer algo novo, para trazer um elemento de fé, de esperança, para aumentar a expectativa das pessoas. Mas às vezes temos contribuído, e como eu ouvi alguém dizendo esses dias, né, tem muita gente que parece que é marqueteiro de Satanás, sabe, está ali trabalhando para o diabo mesmo, falando, olha, realmente as coisas só vão piorar, se prepara, se está ruim, você não viu lá na frente. Aí você fala, você quer andar com uma pessoa assim? Eu não quero. Eu quero andar com uma pessoa que olha com esperança para o futuro, que lê o Apocalipse 22, que sabe que tem uma cidade que está por vir, sabe que o Cordeiro, que o Filho de Deus, ele não perdeu o controle das coisas. E é tão mais fácil andar com alguém assim, que gera fé, que gera esperança, mas tem gente que gosta de andar ali no medo, sabe, no apavoro. Olha, a besta, o anticristo, o 666. Misericórdia, irmãos. Você não foi chamado para ser um apavorado desse mundo. Você foi chamado para ser a luz, para ser o sal, para trazer a boa notícia do Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero continuar aqui dizendo para vocês, então, o texto ele continua dizendo, e como crerão de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Porque como está escrito, como são belos, diga comigo, como são belos os pés dos que anunciam a boa notícia. Sabe, aqui quem falou foi o profeta Isaías. Aqui na verdade o escritor de Romanos está recitando a palavra do profeta, porque foi o profeta Isaías que falou, como são belos os pés. Em outras palavras, como é bem-aventurado, como é feliz, como é oportuno aquele que sai da sua casa para falar algo bom às pessoas. Mas tem gente que quer ser o primeiro a falar, você viu a desgraça que aconteceu? Gente, eu não entendo essa obsessão por ser o primeiro a carregar a má notícia. Você já viu quantas pessoas estão assim hoje? Elas querem ser o primeiro a informar o que deu errado na vida do outro. Elas querem ser o primeiro a informar a má notícia. Tem uma disputa hoje no nosso mundo para quem dá a pior notícia possível. É brincadeira isso. E aí nós que somos o povo de Deus,
devemos aproveitar esse vácuo. Aonde todo mundo fala de más notícias, aonde todo mundo está falando que as coisas só vão piorar, aonde todo mundo está olhando para um cenário catastrófico, pessimista do mundo, e olhando sem perspectiva de futuro, você vem e você fala, não, sabe, a promessa de Deus para a sua vida. Esse problema que você está passando não é o fim, mas pode ser a grande oportunidade, pode ser o trampolim para uma nova história que vai se iniciar na tua vida. Sabe, isso traz luz para o coração. Há um texto em Provérbios, eu não lembro agora qual que é exatamente, mas fala assim, as boas notícias revigoram até os ossos. Porque é maravilhoso você ouvir das promessas de Deus. Você alimentar a sua alma com aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito, mas para isso, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E eu vou dar a minha detecção daquilo que eu acredito que acontece com a maioria das pessoas. Por que elas travam em algum momento da sua jornada, da sua vida? Bom, a Bíblia fala sobre a cura da sogra de Pedro. Você lembra disso? A Bíblia fala que aquela mulher se encontrava enferma. A enfermidade dela, a Bíblia diz qual que era. Ela tinha febre. Febre, naquele contexto, era diferente do nosso contexto. Hoje, quando uma pessoa tem febre, é apenas um sinal de que algo está errado ali no seu organismo. Logo, você se prepara, vai lá, toma um medicamento e está tudo certo. Naquela época, não. A febre era para a morte. Quando uma pessoa falava assim, fulano está com febre, é porque ela já estava assim, morrendo. Então, a sogra de Pedro estava realmente passando por um momento delicado na sua vida. Não era algo normal, não era algo corriqueiro, pelo contrário, era algo gravíssimo que estava acontecendo com ela. Então, Pedro sugere a Jesus passar em sua casa, aliás, na casa de sua sogra, orar por ela, impor as mãos sobre ela. Jesus faz isso. A Bíblia fala que o Senhor vai lá, impõe as mãos sobre aquela mulher. E quando ele impõe as mãos, o que é que acontece? Aquela mulher, ela é curada, mas não para por aí. Depois que ela é curada, a Bíblia é bem clara e ela diz assim, então ela se levantou e passou a servir Jesus. Sabe qual que é a diferença aqui? E eu vejo que esse é o ponto mais importante de nós trabalharmos aqui essa noite. Tem muita gente que já foi curado como a sogra de Pedro foi curada. Tem muita gente que já foi liberto como a sogra de Pedro foi liberta. Tem muita gente que já passou por esse processo onde Jesus fez milagre, onde Jesus restaurou, onde o Senhor proveu a sua vida, proveu a sua história, mas parou por aí. Era do tipo assim, puxa vida, estou precisando tanto, sabe, ser curado dessa enfermidade, desse mal. Aí você vai, você busca Jesus, você faz uma campanha, você entrega a sua vida, você corre para que aquilo aconteça, e de fato isso acontece. Aí depois da cura, Jesus, obrigado, tchau, até a próxima necessidade. E aí a gente se relaciona com um Deus que é apenas o Deus da necessidade. E as pessoas param exatamente nesse ponto, elas não conseguem compreender a importância de continuar depois da cura. Elas acham que a finalidade de Deus é só resolver o seu problema emergencial. É o Deus bombeiro. É o Deus de plantão 24 horas, para quando eu precisar, para quando a minha dor vier. Não faça de Deus somente aquele que está ali para curar a sua necessidade emergencial, não. Faça do Senhor o seu amigo, faça do Senhor o seu companheiro, faça do seu relacionamento com Deus algo que vá além de uma necessidade. Só que a sociedade que nós vivemos hoje, ela é uma sociedade tão treinada para barganha, que tudo que elas querem é tirar algo de Deus, tudo que elas querem é apenas, sabe, ser curado do seu mal, é apenas receber aquilo que elas estão precisando emergencialmente. Mas depois que recebem, tchau Deus, foi bom estar com você. Isso revela o que, irmãos? Ingratidão, incompreensão das promessas, incapacidade de entender que Deus vai além de ser somente o supridor das suas necessidades, o curador das suas enfermidades, o resolvedor dos seus problemas.
E é isso que faz com que a geração que deveria ser aquela geração ativada, porque afinal de contas já fui curado, já fui abençoado, agora Senhor, eis-me aqui, o que eu preciso fazer? A sogra de Pedro é o maior exemplo de alguém que depois de curado, de liberto, tomou a decisão e o passo mais importante da sua vida. Agora, Senhor, eu posso servir. E essa é a diferença dos nossos dias. As pessoas só querem a cura. Elas não querem dar continuidade. Estou com um problema financeiro, vou lá na igreja, vou buscar o Senhor, vou jejuar. Senhor, Pai, intervém, abre a porta de emprego. Senhor, me ajuda a resolver. Daí Deus vai lá e abençoa, provê. Senhor, agora está tudo bem. Então hoje eu não preciso mais. Obrigado. E acha que Deus é só o resumo daquilo que acontece de ruim na sua vida, dos momentos de necessidade. Vocês estão entendendo a palavra dessa noite? Sabe, isso é um alerta para a nossa alma. É um alerta para que nós realmente tenhamos coragem de sair dessa posição maldita que muitas vezes gera religiosidade nos nossos corações, mas não gera uma ligação e um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Os 10 leprosos são um exemplo disso também. A Bíblia fala lá em Lucas sobre 10 homens que estavam enfermos, leprosos. Eles tiveram que ser retirados da cidade porque a lepra, principalmente naquela época, é uma doença altamente contagiosa. Você lembra que a Bíblia fala que aqueles homens estavam em uma aldeia, longe da sua família. Eram 10. Ouviram falar que Jesus ia passar ali pela frente da aldeia. Houve um desespero no coração deles e começaram a clamar: Senhor, tem misericórdia. Jesus, como um pai que se compadece do seu filho, sai do seu lugar. Vai aqueles homens que estavam em uma situação muito horrorosa. A carne deles estava exposta. A lepra é uma doença horrível, aonde o corpo entra num processo de decomposição. Era muito comum isso naquela época. Hoje de manhã eu até brinquei, né? Falei assim, é tão horrível que às vezes a pessoa ia coçar a orelha saía na mão. Porque a carne está se decompondo. Além disso, havia um mau cheiro, um desconforto entre eles. Imagine esse cenário de morte, de destruição. E aí vem o Jeová Rafa, o Deus que cura todas as enfermidades. Impõe a mão sobre eles. E sabe o que houve? Uma restauração completa. A carne podre começou a sair, uma carne nova começou a dar lugar. Aqueles homens foram completamente restaurados. Lembra? Eram 10. Você que conhece o texto da palavra de Deus, sabe muito bem o que eu vou perguntar agora. Dos 10, quantos voltaram para agradecer Jesus? 1. Eu não gosto de lidar com estatística, mas às vezes eu tenho a impressão que é isso que acontece nos dias de hoje também. De cada 10 pessoas que são curadas, libertas, só 1 volta realmente para reconhecer: obrigado, Jesus. Senhor, o que eu preciso fazer agora? Pai, me usa agora como instrumento em tuas mãos. Mas não, o egoísmo faz com que as pessoas dispensem o Criador, dispensem aquele que curou, aquele que restaurou. Sabe, o único que voltou, surpreendentemente, era o samaritano. Era a sub-raça da época. Era aquele menos provável de que pudesse ter um relacionamento espiritual com Jesus. Então ele volta para agradecer e ele fala: Senhor, o que eu posso fazer? Irmãos, essa é uma boa maneira da gente interpretar o chamado de Deus para as nossas vidas. Sabe, eu estou falando hoje aqui sobre altruísmo, que é a capacidade que nós temos de enxergar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, ao contrário do egoísmo. E o que marca os dias da nossa geração é o egoísmo. Cada um no seu quadrado.
Foram eles que pecaram, foram eles que fizeram errado. Eu vou, sabe, ir no lugar dessas pessoas, eu vou correr riscos por essas pessoas, e muitas vezes esse espírito egoísta está sobre o homem de Deus, sobre a mulher de Deus, porque importa para ele salvar a sua casa, importa para ele salvar os seus filhos, a sua família, o resto, mas não é bem por aí, irmãos. Nós precisamos aprender que nós somos um povo só, e que toda a sociedade necessita, todas as pessoas precisam de um impacto com a graça de Deus, mas isso só vai acontecer quando o homem de Deus, a mulher de Deus, sair da sua posição de egoísmo, parar de ficar lambendo as suas feridas, parar de ficar olhando só para as suas necessidades, parar de achar que a vida gira em torno só daquilo que você acha que é o grande problema do mundo. Não é. Às vezes precisamos sair por aí, vai fazer uma visita no asilo, vai fazer uma visita no hospital, vai fazer uma visita lá no APA, vai fazer uma visita em algum lugar que as pessoas estão realmente sofrendo. E aí você vai falar assim, puxa, até que a minha vida não é tão ruim assim. Sabia que esse choque de realidade pode muitas vezes mostrar para você que você tem se colocado num lugar de vitimismo, aonde nem é tão duro assim o que você está enfrentando. Só que você está tão obcecado pelas suas dores, você está tão obcecado por aquilo que está acontecendo com você, que você acha que o mundo inteiro conspira contra a sua vida. E não é, gente. Eu tenho problema também. Essa pessoa que está ao seu lado aí tem problema também. Alguns em dimensões maiores, outros em dimensões menores, alguns em uma área específica da sua vida, outros em outra área específica. A área não importa, problema nós teremos. A Bíblia é clara sobre isso. No mundo tereis, mas para aí? Não. Jesus falou o quê? Mas tende o quê? Bom ânimo. Jesus está dizendo assim, vai ter aflição sim, luta, adversidade, momentos difíceis, mas... Só que nós gostamos da primeira parte, né? Ai, Jesus falou, né? A gente fala isso para as pessoas, no mundo tereis aflições. Está vendo? Estamos vivendo em aflições. As pessoas gostam disso. Eu não entendo, gente. Por que não lê a segunda parte? Mas tenha bom ânimo. Em outras palavras, você vai superar. Você vai conseguir. Use a sua fé. Deus é com você. O Senhor tem promessas sobre a sua vida. Tenha bom ânimo. Então nós preferimos, às vezes, a lambeção de ferida, a centralização das nossas necessidades, e isso é terrível do ponto de vista espiritual. Eu quero caminhar com vocês e dizer o seguinte: quando Jesus envia os discípulos para realizar as boas notícias, ele dá uma instrução muito clara para eles, que é, vocês não vão em seu próprio nome, vocês não vão respaldados somente pelo talento, somente pela capacidade, não, eu vou dar a vocês algo específico, e é isso que eu quero ler com você agora, porque Lucas 9, 1-6 diz assim, tendo Jesus convocado os 12, eu queria que você dissesse comigo assim, diga, deu-lhes, olha, presta atenção nessa palavra, aqui está dizendo, deu-lhes poder e autoridade, sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas, na casa em que entrardes, ali permaneça, e dali saireis, e aonde quer que não vos recebam, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles, então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. O que a palavra está dizendo aqui, é que eles não saem somente pelos seus dons e talentos, mas eles saem por um poder que foi liberado sobre eles, um poder e uma autoridade. Em outras palavras, irmãos, para que possamos ser um instrumento de Deus nessa geração, nós precisamos ativar esse poder e autoridade que já foi liberado sobre as nossas vidas. Na semana retrasada eu falei sobre Atos 1:8, naquele texto onde a palavra fala, e recebereis o poder,
ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder vem sobre a nossa vida. A profecia era que, sabe, esse poder seria derramado, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Isso já aconteceu. Isso não vai acontecer. Isso não é lá no futuro. Isso não é para a próxima geração. Não! Já aconteceu. Você já é revestido de poder. Você já é revestido de autoridade. Mas muitas vezes não utiliza isso ao seu favor. Jesus então sabia da limitação dos discípulos, sabia que eles não podiam estar ali apenas capacitados pela sua própria autossuficiência, mas eles precisavam ativar algo maior do que eles mesmos, e esse poder vinha do céu. E é por isso que é Jesus que dá poder e autoridade. Se você for em seu nome, nada vai acontecer. Mas se você for em nome de Jesus, há poder no nome dele. Sabe, se você for revestido por uma autoridade que está sobre ele, algo acontecerá. Bom, o Lucas 10, um capítulo depois, diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Verso 19 diz: e eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. De novo aparece aqui: eis aí vos dei. Jesus deu autoridade sobre serpentes e escorpiões, e a partir de agora nada, absolutamente nada, vos causará dano. Se você confiar em você mesmo, com certeza você vai falhar. Mas se você confiar naquilo que Deus tem para a sua vida, nas ferramentas, na graça, no poder que Ele liberou sobre você, algo sobrenatural acontecerá. E Ele estava dizendo para os discípulos: não temam, saiam por aí com autoridade, saiam por aí representando, sabe, o Deus a quem vocês creem. Vocês viram todas as promessas, vocês viram tudo o que foi feito. Então Jesus enche o coração deles, não só de motivação. A motivação acaba, gente, mas o poder e o revestimento da graça de Deus, ela continua para todos aqueles que têm fé. E está dizendo aqui aos discípulos: ei, saia por aí com poder e autoridade, use palavras com autoridade. Você é uma autoridade. Se ninguém te disse isso ainda, eu vim aqui para te dizer hoje: você é uma autoridade espiritual. Aonde você chega, inclusive na sua casa, o diabo respeita a autoridade. Se você, como autoridade da sua casa, deixou a autoridade de lado, o diabo vai pintar e bordar na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Por quê? Porque a autoridade que estava com você, você deu para ele. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, com fé, com seu coração ali na presença do Senhor, onde ele pisa, o diabo tem que sair, as trevas têm que sair. A autoridade do homem de Deus, da mulher de Deus, faz a diferença sobre o lugar onde ele está. Então você pisa no seu lar com autoridade, e você diz exatamente assim: aqui não, Satanás. Você coloca os pés sobre a sua empresa e você fala: aqui não, Satanás. Você vai sobre qualquer lugar onde o mal está operando e você fala: aqui não, Satanás, porque há autoridade sobre a sua vida. Mas quando você não exerce ela, quem que exerce? O inimigo, as trevas. Hoje de manhã eu brinquei, no nosso culto da manhã: quem aqui tem pet, né? Quem aqui tem um cachorrinho? Levanta a mão, né? Só poucas pessoas aí, né? Se você falar para o seu cachorro: senta, quantos acham que ele vai sentar? Sabe por que isso? Porque falta às vezes autoridade. Eu tenho lá em casa a Avelã, né, que é o nosso pet. E nós tínhamos uma grade, uma cerquinha ali em casa. Eu vivia trupicando naquela grade. Sabe, aquilo me incomodava, porque eu pensava: afinal de contas, quem que manda aqui? É o cachorro ou sou eu?
Daí eu vi que era o cachorro, né? Porque até hoje a grade está lá. E aí eu falei, não, eu vou tirar essa grade aqui, porque isso aqui é um desaforo. Todo dia eu tenho que abrir e fechar por causa do cachorro. Não, eu falei, daí eu ranquei aquela grade e falei assim, Avela, você vai ficar aí. E eu fui treinando, irmãos. Eu fui treinando a autoridade. Às vezes eu vejo que ela está assim, né? Passa um gato, passa um cachorro. Eu vejo que ela já vai se preparar para sair correndo. Avela, eu falo com autoridade, entendeu? E aí ela fica. Mas a autoridade você tem que treinar. Você tem que treinar, você tem que chegar na sua casa, na sua empresa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, você tem que falar, em nome de Jesus, o Senhor me abençoou com palavras santas, o Senhor abençoou a minha casa, minha família, minha vida, as minhas finanças, a minha saúde. Quando você fala isso com autoridade, você está delegando algo para você e também no reino espiritual. Agora hoje, um monte de crente passivo, né? O diabo arrebentando a vida dele, o diabo pintando e bordando. É assim mesmo. Não é assim mesmo não, irmão. Foi você que deixou ficar assim. Os filhos virados, né? Não quer saber de Deus, não quer saber de vida espiritual, e acha que, não, os meninos dessa geração, não é os meninos dessa geração não, é os pais dessa geração, que às vezes, irresponsáveis que são, deixa as crianças pintar e bordar também, não tem mais autoridade, não entende o seu papel espiritual sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre a sua empresa, sobre as suas finanças, sobre o seu corpo. Então, essa passividade, irmãos, é um prato cheio para o diabo atrapalhar a sua vida. Quantos estão entendendo essa palavra? Você é o responsável por manter essa atmosfera de autoridade na sua vida, de não deixar as coisas piorar. Está ruim, ok, mas não acabou ainda. Se levanta, lembre-se das promessas que Deus fez para você, lembre-se dos projetos do Senhor acerca da sua vida. Levante-se, não aceite a decretação do mal sobre a tua história. Faça algo por você mesmo, faça algo pela sua família. Não entregue a sua história de bandeja assim para Satanás, porque você ainda não morreu. Dá tempo ainda de você recuperar, de você ler as escrituras e falar, não, eu vou fazer o que a palavra diz que é para eu fazer, eu vou fazer o que a palavra diz que eu sou, eu vou viver aquilo que a palavra diz que eu sou. E quantos acham que isso vai mudar a sua vida, né? Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Então, eu quero partir para um próximo ponto. Diga primeiro comigo assim, com poder e autoridade. Olha para o seu vizinho e fala, com poder e autoridade. Então, esse foi o primeiro chamado de Jesus para os discípulos. Vocês vão sair, mas vocês vão sair com poder e autoridade. Mas tem um outro ponto. Ele fala, vocês não vão sair sozinhos. Vocês vão sair, diga comigo, de 2 em 2. Você não foi criado para viver sozinho. Nessa geração tem muito cavaleiro solitário. Tem muita gente achando que dá para viver uma vida com Deus assim. É eu e Deus. Não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de célula. É bobeira isso daí. E hoje realmente é um prato cheio, porque, vamos falar a verdade, né, gente? As churches da vida aí estão no canal do YouTube lá, você liga. Se você quiser hoje assistir o cultão lá, sei lá, de Orlando, é só você sintonizar ali no canal. E você vai ter uma church top lá para você curtir. Mas a pergunta é, será que isso é suficiente para nós? Não. Porque nós fomos criados para o relacionamento. Por mais que às vezes a vida tenha te levado a se decepcionar com pessoas, é muito comum isso hoje. Nós recebemos muitas pessoas aqui, às vezes amargurada, machucada, aborrecida, porque lá no passado alguém ofendeu, porque às vezes viveu uma experiência, poxa, na igreja não podia acontecer isso, são muitas situações que a gente vê por aí, mas o que eu quero dizer para você é que as pessoas às vezes fazem disso um bom argumento para não se relacionar mais com a igreja, para achar e acreditar que dá para andar sozinho. Vou buscar Deus, é eu e Deus aqui só, porque o homem me decepciona. E aí usa errado aquele versículo, para mim um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia.
as pessoas falam assim, avisei, né? Maldito o homem que confia no homem. A Bíblia está falando sobre você, não sobre o outro. Maldito aquele que confia em si mesmo. E esse é um dos versículos mais mal interpretados da história. Eu já vi dezenas, para não dizer centenas de pessoas falando isso. Errado. Porque a Bíblia está falando sobre você mesmo. Confiar em você mesmo, confiar na sua própria carne. Confiar naquilo que às vezes você acha que é o correto, mas que muitas vezes tem levado você a afundar. Sabe por quê? Porque você precisa de relacionamento. Você pode ter sido, sim, e eu até entendo que muitos foram machucados. E às vezes você está meio arisco, pensando, mas me envolver de novo, me envolver com uma igreja. Eu quero dizer, meus irmãos, a palavra fala que é o ferro que afia o ferro, que aquele que fez a ferida a ligará. O único meio de nós sermos curados das nossas dores, ainda que essas dores tenham sido em um lugar que nós menos esperávamos, é nesse lugar que você vai ser curado. Deus vai restaurar, como nós vimos aqui, dezenas de vocês, hoje tem um bom testemunho para dizer, olha, eu cheguei quebrado, cheguei com, e hoje eu encontrei um povo, encontrei uma família. Somos perfeitos? Não, temos defeitos também, mas sabemos que se todos nós estivermos empenhados, com o intuito de glorificar o nome do Senhor, dar o nosso melhor, fazer a nossa parte, as pessoas vão sendo curadas, famílias vão sendo restauradas, e isso é maravilhoso, porque nós fomos criados por relacionamento. Então, Jesus entendeu o seguinte, olha, não dá para ir sozinho. Diga comigo assim, a missão não se faz sozinho. Irmãos, igreja não se faz no singular. A igreja se faz no coletivo. Não faz sentido ser igreja sozinho. Não faz sentido ser igreja somente você. Não, a igreja, ela é o relacionamento. Então Jesus envia eles de 2 em 2, e ele fala o seguinte, para que vocês precedam a cada cidade, lugar aonde vocês estavam para ir, e lhes fez a seguinte advertência, a seara é grande. Diga comigo, a seara é grande. Diga comigo assim, Arapongas e região é grande. A seara é grande. Eu falei região porque hoje de manhã também na integração ali, né, tinha gente de Sabáudia, de Apucarana, e aí eu vou me acostumar com isso, gente. Nós vamos ter que falar agora Arapongas e região, né? Porque virão pessoas de muitos lugares, né? E a gente vai profetizar mesmo que o evangelho vai alcançar não só a nossa cidade, mas é grande, gente. Você conhece, no mínimo, algumas dezenas de pessoas que hoje vivem sem a boa notícia, porque a seara é grande. Jesus disse aos discípulos, olha, deem uma olhada aí, veja como que os campos estão brancos, está preparadinho para a colheita. Os dias que nós estamos vivendo hoje, deixa eu dizer para você, é a melhor oportunidade para semear a palavra de Deus. Você fala assim, tem uns que falam assim para mim, pastor, ninguém, eu estou pregando por aí, estou falando para as pessoas, ninguém quer compromisso com Deus. Alto lá. Eu tenho visto um monte de gente sedenta. Por onde eu ando, por onde eu olho, com quem eu caminho, eu falo, gente, tem gente que está sedenta demais. Ele precisa de Deus, só que não tem quem fala, não tem quem caminha junto, não tem quem paga o preço. A seara é grande, os campos estão brancos. É o momento oportuno para a igreja semear a palavra, para que o evangelho cresça. Nós somos bons críticos do governo, das circunstâncias, e temos bons motivos para isso, concordo com você. Mas você vai ficar só na crítica? Ou você vai entrar para o time da ação? Nós vamos ser só o técnico de futebol, né? Porque todo brasileiro tem um pouquinho de técnico, nós queremos dizer como que devia ser, em qual posição que aquele devia jogar, mas a pergunta é, você está fazendo o quê? Que eu sou bom para criticar tudo que está acontecendo ao meu redor. Nossa, quanta injustiça, quanta coisa errada. Você está fazendo certo? Você está sendo justo? Você está pagando preço? Porque aí quando a gente começa a colocar por essa dimensão, a gente fala, há tanto a se fazer. E Deus quer realmente realizar tanto através de nós. Só que nós somos às vezes o maior impedimento para aquilo que Deus quer fazer na história. E é importante que nós tenhamos como consciência
Andarmos juntos. Aqui, Eclesiastes diz, melhor é serem 2 do que 1. Diga comigo, melhor ser 2 do que 1. Então, quando você caminha junto, quando você tem pessoas que estão próximas a você, você é mais bem amparado. A Bíblia fala, tem melhor paga do seu trabalho. Se cair, um levanta. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, o que a Bíblia está dizendo assim, não ande sozinho. Deus preparou a igreja. Deus preparou o corpo. Vamos sair em missão? A missão não é só sua, a missão é nossa. E somos fortalecidos quando estamos juntos. E é por isso que aqui nessa casa, nós amamos a célula. Nós amamos os grupos pequenos, nós incentivamos, frequente um grupo, faça parte de um grupo, porque eu sei aqui, o culto não é suficiente. O culto é bom, o culto é importante, a celebração é maravilhosa, mas você tem que ter aliança com pessoas. Você tem que se relacionar com pessoas bem intencionadas, que estão buscando Deus, que estão buscando melhorar na sua vida, estão buscando crescer. Então você acha que levar a vida nesse ritmo de só trabalhar, estudar, fazer minhas coisas, correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, e de vez em quando eu dou lá um domingo para Jesus e está bom demais, você acha que isso vai dar certo? Não vai dar certo. Porque nós estamos através desse tipo de argumento, provando que ele não é prioridade na nossa vida. Que as coisas são, que as pessoas são, que as necessidades são, que os sonhos são, mas Deus não é. Mas quando fazemos o contrário disso, então, Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, o que ele diz? Mas Deus vai acrescentar. O resumo desse versículo é, enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. E é isso, gente. Quando você está evangelizando alguém, quando você está aconselhando alguém, quando você está ministrando uma pessoa, você está cuidando das coisas de Deus. Nós cantamos uma canção aqui agora há pouco, gastarei a minha vida, sabe, a minha história para honrar o Senhor. Tem um outro canto que fala, gastarei a minha vida para te coroar, Jesus. Ou seja, tudo isso que nós estamos fazendo para o reino de Deus, não pense que isso não tem retorno, pelo contrário, quando você cuida das coisas de Deus, quando você investe nas coisas de Deus, quando você gasta a sua vida para servir o Senhor, isso retorna sobre a sua vida, com bênçãos, porque esse é o princípio, e esse é o princípio de andarmos juntos. Eu vou pedir para o louvor já subir aqui no altar, nós vamos encerrar. Eu quero ler com vocês Mateus 18, versículos 18 a 20, e já estou terminando. Diz assim, perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. Agora preste atenção no que a Bíblia diz. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia está dizendo aqui, que quando nós estamos lutando juntos, não é que acontece uma soma, mas a Bíblia fala sobre uma multiplicação. 5 de vós perseguirão a 100. Isso é multiplicação, gente. 100 dentre vós perseguirão 10.000. Isso não é a simples soma. No reino de Deus, a matemática é diferente. Porque no reino de Deus, eu mais você não é apenas igual a 2. Eu mais você igual a multidão. Eu mais você igual a multiplicação. Eu mais você com propósito. Sabe, quando eu olho para aquela frase, uma igreja, eu e você sendo uma igreja, eu e você tendo uma visão, eu e você tendo um coração. Quando isso acontece, sabe, um poder é liberado sobre o povo de Deus. Um poder é liberado sobre a nossa história, porque há poder na união. Há poder no andar junto. Quando um casal se une, há um poder liberado sobre a sua família. Quando
um líder, um líder, um colíder de célula se unem para orar pela sua célula. Há um poder que vai ser liberado sobre aquele ambiente. Quando pastores se unem e oram pelo rebanho, algo extraordinário acontece, sobrenatural acontece. Sabe, em qualquer lugar onde você estiver, quando você realmente ativar esse poder espiritual, você verá, sabe, a graça de Deus sendo liberada, você verá o poder de Deus sendo transformador na sua vida. Olha, eu esqueci de mencionar isso, mas no versículo anterior, ele fala assim, porque onde estiverem, deixa eu só ver aqui, mas Mateus, esse é Mateus 18, é isso mesmo, ele fala, se dois de entre vós, eu li o errado, né, eu li outro texto, eu li o texto de Levítico, mas era justamente esse texto que eu li agora, se dois entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, diga comigo, qualquer coisa, sabe, a Bíblia está dizendo, se dois concordarem, sobre qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, quando os discípulos saem, eles saem de 2 em 2, aparentemente você fala, nossa, mas para enfrentar todas essas hostes malignas, só 2 pessoas é pouco, mas 2 em 2, aliançados, com o mesmo propósito, com a mesma visão, é um exército, irmãos, porque é multiplicação. Deus dá força, Deus fortalece, Deus multiplica o vigor, Deus capacita, Deus restaura os dons. Então, a chave, irmãos, é não ande sozinho, não faça a missão sozinho. Deus preparou a igreja, Deus preparou um povo, Deus preparou esse ambiente de aliança para que você seja fortalecido. A jornada dos pais hoje não está fácil, não é verdade? Educar filho na nossa geração tem sido extremamente desafiador, mas eu tenho um segredo para você, existe uma igreja, existe um povo, se nós todos nos empenharmos em dar a melhor educação para os nossos filhos, em instruirmos eles na palavra, em sermos a melhor testemunha para eles, em pagarmos o preço espiritual para que amanhã eles estejam aqui vigorosos em sua fé, irmãos, isso será revolucionário. Mas isso acontece quando o povo de Deus concorda entre si. É o que a palavra diz aqui, se 2 dentre vós concordarem sobre a terra, a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedidas pelo meu Pai. Deus, Ele está pronto para abençoar os acordos. Ele não está pronto para corresponder só à minha necessidade, como eu disse lá no início, o mundo é egoísta hoje, eu quero tudo para mim, eu quero resolver o meu problema, eu quero que Deus se vire para dar um jeito na minha história. Não, pague o preço de aliança, seja a pessoa que Deus realmente deseja que você seja nessa estação da sua vida, seja o suporte, seja aquele que vai surpreender, amparando alguém que está necessitado, alguém que está precisando de ajuda, seja aquele que vai realmente fazer alianças poderosas e concordar a respeito de coisas boas, de coisas espirituais. Hoje de manhã eu falei sobre isso no nosso culto da manhã. O diabo não brinca de ser diabo, mas tem muito crente hoje brincando de ser crente. O diabo está trabalhando. Agora essa semana lá na Califórnia foi aprovada a lei mais horrível que nós podíamos imaginar que um mundo como o nosso, moderno, no século 21 podia receber, onde as crianças poderão decidir na escola se elas querem ser homem ou mulher, e o pai só pode receber a notícia: o teu filho notificou que quer ser homem ou quer ser mulher. O pai não pode fazer nada. Nos Estados Unidos isso, a ponto do homem mais rico do mundo, Elon Musk, prometer que vai tirar todas as suas empresas da Califórnia porque uma decisão tão grave como essa foi tomada. Sabe, quando eu olho para isso eu falo assim, gente, o diabo não está brincando de ser diabo.
está lá com os seus enviados de terno e gravata, aprovando leis, matando, sabe, os bebês no ventre, tirando o poder de liberdade, o poder de decisão, que é algo tremendo que Deus colocou sobre a vida do seu povo, mas porque nós estamos dormindo, porque nós achamos que igreja é vir no culto domingo, porque achamos que igreja é entregar o dízimo, achamos que igreja é vir na Santa Ceia. Igreja, meus irmãos, é ser a diferença, é ser o sal, é ser a luz, é dar um bom testemunho. Eu não posso mudar o mundo todo, mas eu posso fazer a diferença para aqueles que estão ao meu redor. Eu posso começar pela minha casa, eu posso começar pelas pessoas que Deus confiou aos meus relacionamentos, sabe? Isso é um papel que nós precisamos desenvolver, que não cabe a ninguém mais do que a você, do que a mim. Nós somos o povo chamado para viver a aliança de Deus nessa terra, e tudo isso acontecerá quando nós entendemos a importância da comunhão, da concordância, e o Senhor fará coisas tremendas e maravilhosas. Amém? Você pode se colocar em pé? Romanos 8,19 diz: ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu gosto muito desse verso, tá ali, porque a Bíblia está dizendo que Deus aguarda a manifestação, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos. Nós somos os filhos, nós somos o povo eleito, nós somos a geração santa, nós somos o sacerdócio real, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, o Senhor, Ele quer que você corresponda. Corresponder à expectativa de Deus é a melhor saída para a sua vida. Não corra o risco de viver uma vida toda para si mesmo, mas permita que Deus possa usá-lo, Deus possa ver em você um instrumento para que você possa fazer a diferença. Talvez você veja aqui hoje pensando: eu vou lá na igreja hoje porque eu preciso tanto, sabe, resolver esse problema, eu preciso tanto resolver aquele outro problema, eu preciso tanto dessa cura. Eu quero dizer para você com todo carinho do meu coração, as pessoas mais saudáveis que eu conheço, emocional, espiritual e até fisicamente, são as pessoas que aprenderam a não olhar para si mesmo, a olhar para o Senhor, a olhar para a criação, a ter misericórdia da terra e investir o seu tempo em outros, porque muitas vezes é servindo que a nossa dor vai diminuir, é muitas vezes servindo que nós veremos quanto é importante colocar os nossos dons à disposição do Senhor. E aí você para de olhar para si mesmo, você para de lamber suas feridas, você para de ser a vítima, você para de achar que os seus problemas são os maiores problemas do mundo. Mas como é maravilhoso ser as mãos do Senhor, ser a boca do Senhor, ser um instrumento que Deus quer usar para transformar essa terra. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Enquanto essa canção vai ser entoada, eu queria chamar você para um tempo de orar. Pense sobre a frase seguinte: você tem correspondido ao chamado de Deus para a sua vida? Quem é você nesse momento? Você é só aquele obcecado pelos seus próprios problemas? Ou você é alguém que, sim, hoje, apesar das suas lutas, apesar das suas dificuldades, consegue ter fé, ousadia, coragem para dizer: Senhor, eis-me aqui. Sabe, corresponder aos anseios do Senhor para a nossa vida é a maior oportunidade de vivermos o céu na terra, de vivermos todas as promessas futuras nesse tempo, nessa estação. Não é mais necessário esperar nada, é hoje, é agora. A palavra de Deus diz assim: hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. É hoje, não é amanhã. Talvez você fale: mas eu estou agora na minha fase profissional mais importante. É hoje.
Ah, mas eu ainda tenho a faculdade para terminar, eu estou estudando. É hoje. Ah, mas eu acabei de ter bebê, eu tenho planos para minha felicidade. A palavra diz: é hoje. Sabe, não é amanhã, não é depois, não é quando der, é hoje. Seja na sua infância, adolescência, juventude, seja na sua meia-idade, seja você já um idoso, que seja, hoje o Senhor te chama para corresponder ao chamado dele para a sua vida. Você não depende de mais ninguém, você depende de você mesmo, você depende de colocar uma posição firme sobre o seu coração e declarar: jamais te abandonarei, Senhor. Pai, a tua palavra, ela é viva e eficaz, é mais importante e quebra, Senhor, o meu coração, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. A palavra de Deus é real, a palavra de Deus está sobre esse lugar e sobre os nossos corações. Abra a sua vida para Ele hoje, deixa Ele permear o seu coração, deixa Ele inundar a sua alma, deixa Ele restaurar, deixa Ele fazer uma cirurgia aí no seu coração hoje, e tudo aquilo que foi perdido, todos os sonhos, tudo aquilo que foi deixado de lado, encontrará um novo lugar nele. O Senhor está fazendo uma obra de edificação, Ele vai restaurar todas as coisas. Creia, creia, somente creia. Aleluia. Sim, Senhor. Ai, Espírito Santo. Por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Sua recompensa, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando
aonde estão prontos? Quem irá por mim? Quem irá por ele? Aonde estão os corajosos? Os destemidos e ousados? E a ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E a ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu quero te convidar nessa noite a dar o lugar a Ele. Ele quer fazer uma obra santa aí no seu coração. Sabe, hoje é uma noite especial para você destronar a si mesmo, para você arrumar a sua casa interior. Talvez quem tem sentado no trono do seu coração são as suas preocupações. Talvez quem tem sentado no trono do seu coração são as suas necessidades, são os seus desejos. Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de destronar todos esses intrusos da nossa alma, todos esses que têm roubado a glória de Deus sobre o nosso coração. Ele está dizendo hoje: destrone o seu coração, destrone as suas preocupações, destrone os seus medos, destrone as suas angústias. Traga Jesus de novo para o trono do seu coração. Traga a fé de novo para o lugar certo na sua vida. Hoje é um dia de faxina na sua alma. É um dia de dizer a todos os demônios intrusos que não há mais espaço para eles. Que você resolveu no seu coração servir de toda a sua alma ao Senhor, e tão somente ao Senhor. Que não tem espaço para outros deuses, que não tem espaço para mais nada, para mais ninguém a não ser o Senhor na sua alma. Sabe, abra o seu coração para Ele hoje. Eu quero te convidar, coloque uma das suas mãos sobre o seu coração, como um sinal de rendição, como um sinal de entrega, como um sinal de que hoje você não tem nada além do Senhor, e a tua aliança definitiva é com Ele. É por Ele que você está gastando seus dias, é por meio dEle que você está vivendo todas as promessas. Sabe, não aceite hoje a decretação do mal sobre a sua vida. Não, não. Hoje é o dia de restaurar o poder e a autoridade. Hoje é o dia de restaurar a comunhão. Hoje é o dia de dizer: tem um Deus sobre o meu coração e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o único Senhor sobre a minha alma. Não haverá outro, não haverá ninguém. O Senhor é o dono. Ah, Senhor, nós inclinamos a nossa vida, nós nos curvamos a Ti e nós reconhecemos: Tu és o Rei, Tu és o Senhor. Não há outro além de Ti. Tu és o soberano sobre a minha alma, sobre o meu coração. Eu hoje, Senhor, confesso os meus pecados e eu declaro: sim, a salvação somente no Senhor. É através do Senhor que eu sou justificado, que eu sou liberto, que eu sou restaurado. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Ah, meu irmão, coloque a sua vida diante dEle. Sim, Senhor, com prazer, com alegria, Jesus. Por Ele
terminar dizendo, sabe, sobre a importância de nós sermos ativados como igreja. Nós somos um corpo, somos uma família, nós somos uma grande família, uma família de fé, uma família onde nós precisamos uns dos outros, sabe? Deus preparou uma igreja, Deus preparou um povo, Deus preparou um lugar para que você viva em aliança, para que as promessas dele possam se completar. Eu amo o Salmo 133, aonde a palavra de Deus fala que é do Senhor, Ele é o cabeça, é de lá que flui a unção, que passa pela barba de Arão, para a gola das vestes. A unção do Senhor tem um caminho, e o caminho é o corpo de Cristo, sabe? Então, como é precioso, irmãos, como é precioso ter uma comunidade, ter uma aliança. A palavra diz: ali derramarei a minha bênção. É esse o lugar, nós somos o alvo, a congregação, a igreja, o povo reunido é o lugar onde o Senhor derrama do seu favor. Sinta-se privilegiado. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a sua igreja, Pai, e hoje nos rendemos a Ti. Eu quero apresentar essa família, Senhor. Eu quero apresentar esse povo, aquele que tem se sentido sozinho, angustiado, aquele que talvez por anos da sua vida andou sem aliança. Hoje, Pai, eu quero profetizar: é o melhor dia da sua vida, Pai. Uma nova aliança está se estabelecendo, um novo tempo, uma comunhão. Haverá bom futuro para aqueles que estão em aliança com o Senhor. E eu profetizo restauração, cura, Pai. Que a comunhão cura, que a comunhão liberta, que a comunhão restaura, que o teu povo será o povo da vitória, Senhor, porque no meio do seu povo haverá júbilos de alegria. Nós rejubilaremos ao Senhor todas as vitórias, todas as bênçãos que o Senhor entregou. Senhor, Espírito Santo, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ser o seu povo e a sua igreja. Pai, agora oramos gratos por essa noite tão especial, que a palavra do Senhor, como uma semente, possa encontrar um solo fértil na vida e na mente do seu povo. Possamos sair daqui hoje, Pai, querendo mais a tua presença. Que tenhamos uma semana vigorosa, Pai, cheia de promessas. Que as boas notícias estejam presentes em nossas vidas. Que a nossa boca profira as boas notícias do reino do Senhor. E que vidas sejam restauradas para a honra, para a glória do nome do Senhor. Dê o seu melhor aplauso a Jesus. Aleluia! É Ele, é por Ele, é por Ele que nós gastaremos a nossa vida. Sim, Senhor. Jesus, é por Ele. Tu és o dono, Senhor. A Ele, declare isso. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Ele é o dono dos seus dias, por Ele vale a pena. Gaste os seus dias na presença de Deus. Amém, querido? Vai na bênção, vai na paz. Tenha uma semana de vitória. Dá um abraço em quem está perto de você, bem forte, em nome de Jesus.